Agora sim, então, pessoal, com a gravação, graças a Paula. Então, na semana passada a gente falou sobre o TDAH e a gente parou na parte de diagnóstico. O diagnóstico, normalmente ele é só clínico. Então, o psiquiatra, ele vai analisar aquele paciente clinicamente, então, observando, conversando, fazendo uma boa anamnese, entendendo o contexto familiar, entendendo quais as dificuldades, quais as principais queixas. Se esse paciente estiver acompanhado de um familiar, de alguém que more, que conviva com ele, isso é ótimo, mesmo que seja adulto, pode ser a esposa, a mãe, o irmão, o pai, enfim. Quem convive com essa pessoa também pode trazer dados muito importantes. Então, é muito distraído, é muito esquecido, perde tudo, é desorganizado. Dificilmente a pessoa desorganizada, ela vai ter como queixa principal dela mesmo a desorganização. Até porque, normalmente, as pessoas falam assim, não, a minha bagunça é organizada, eu me acho na minha bagunça, né? Então, é legal ter um olhar que não seja o do paciente. Então, normalmente, a avaliação ela é clínica, tem a entrevista com os familiares, os psicólogos podem aplicar exames, né? Os neuropsicólogos podem aplicar alguns testes, na verdade, para entender essa dinâmica toda. E aí, exame de sangue, aqui, na verdade, o exame de sangue, ele vai descartar outras possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é desatento, ele fica postergando os afazeres dele. Só que aí, se você fizer um exame de sangue, você descobre que ele tem, por exemplo, hipotiroidismo. E aí, o hipotiroidismo justifica esse tipo de comportamento. Até a desatenção, inclusive. Então, o exame de sangue, ele não é um exame que vai dar o positivo para o TDAH, tá? Ele é um exame que pode dar positivo para outras patologias, para outros quadros, que vão descartar o TDAH. Então, uma anemia, enfim, uma série de possibilidades aí que podem descartar o TDAH. E existe uma tomografia, o SPECT, é uma tomografia dinâmica, que vai avaliar a área ativada do encéfalo. Então, a gente pode observar aqui que, olha só, um sujeito do grupo controle, à nossa esquerda, quanto mais vermelho tiver, mais está ativando aquela área. Ali é a área do hipocampo, tá? Então, é uma área muito rica em memória recente. E do lado direito, a gente pode ver que o hipocampo está menos vermelho, tá? Então, está sendo menos ativado. Então, o paciente com TDAH, se ele for sujeito a uma tomografia desse tipo do SPECT, o examinador vai perceber que tem uma hipoativação, uma ativação abaixo do que seria considerado o regular, tá bom? Para o psicólogo, existem vários testes que podem ser aplicados, então aqui tem alguns testes. A maioria desses testes vocês têm na clínica da faculdade, vocês vão falar sobre, na disciplina que falar sobre testes mesmo, vocês vão ter uma disciplina específica para isso, tá? Então, tem uma série de testes que podem ser realizados com esses pacientes, principalmente para testar a atenção deles e o raciocínio lógico. Pessoal, aqui eu tinha colocado uma prática, mas deixa para lá, vocês estão muito sobrecarregados, a gente não vai realizar essa prática, tá bom? Então, ignorem esse hora de praticar. Causa do TDAH pode ter relação com hereditariedade, então, filhos de pais com TDAH têm mais propensão a terem o TDAH também. Substâncias ingeridas na gravidez, então álcool, drogas, podem gerar bebês com TDAH. Qualquer causa, qualquer situação que provoque sofrimento fetal. Então, por exemplo, mulheres que ficam em trabalho de parto por muitas horas, que a bolsa rompe, e aí a criança fica sem líquido lá dentro e demora para o parto evoluir. Então, o próprio, tem algumas situações em que o bebê, na hora de nascer, ele está encaixado, mas o cordão umbilical
ele está passando bem entre a cabeça do bebê e os ossos do quadril da mãe. E aí, quando dá contração, né, a musculatura vai empurrar o bebê mais para baixo, então vai pressionar ainda mais ele contra aqueles ossos. O que vai acontecer? Imagina que o cordão umbilical é uma mangueira, tá? Só que dentro dessa mangueira vai passar o oxigênio e todo o alimento que vai nutrir esse bebê, a glicose, tudo que vai nutrir o bebê. Então, imagina que quando dá a contração, o bebê começa a pressionar e aí é como uma mangueira. Você aperta a mangueira, ela para de passar água, né? O bebê deixa de receber, então, aporte sanguíneo, nutrientes. Por isso que é muito importante monitorar a frequência cardíaca. Porque quando isso acontece, tem uma alteração na frequência cardíaca e aí os médicos conseguem entender que tem alguma coisa errada e, de repente, vale a pena, então, evoluir para uma cesárea. Exposição ao chumbo pode causar TDAH e problemas familiares. Na verdade, assim, um ambiente familiar que seja hostil, ele pode provocar que a criança desenvolva um déficit de atenção e uma própria hiperatividade, tá? Dificilmente uma criança que seja criada num ambiente hostil, ela vai se desenvolver e vai ser imune a esse ambiente. É muito difícil, tá? Então, ambientes familiares hostis podem colaborar para a apresentação do TDAH. Tudo bem? Professora, então, no caso de um bebê que nasce também por fórceps, acho que é essa a pronúncia, Fórceps, isso? também pode desenvolver TDAH por conta dessa agressividade, porque para, né, não É, passa, enfim, é todo o assim, processo pessoal, da só para força. vocês entenderem, o fórceps, ele nada mais é do que uma pinça, tá? Enorme, né? Parece até aquele instrumento que a mulherada usa para curvar mais os cílios, mas é gigante. E aí a equipe médica vai segurar a cabeça do bebê com aquela pinça gigante e puxar. Paula, a gente não tem relato de relação de TDAH com o fórceps, tá? Porque o fórceps ele é agressivo, ele pode até deformar a cabecinha do nenê, depois volta ao normal, mas pode causar aí alguma deformidadezinha naquele primeiro momento de vida, nos primeiros meses de vida, né? Porém, ele não causa um sofrimento fetal no sentido de interromper o fluxo de oxigênio ou de sangue em alguma parte do corpo do bebê. Então, o fórceps, apesar de ser agressivo, ele não está, pelo menos na literatura, relacionado com o TDAH. A gente ainda não tem nada que comprove essa relação. Ah, entendi, tá bem. Obrigada. Tá? Imagina. Pessoal, sobre tratamento para o TDAH, medicação é uma alternativa. A medicação mais utilizada é a Ritalina, tá? É a mais amplamente usada hoje no mundo. Terapia, super indicado, porque é uma pessoa que ela vai receber muito rótulo também. Então, é aquela pessoa que vai receber o rótulo de lerda, de desligada. Então, o tempo todo vão julgar essa pessoa. Se ela tem uma dificuldade de atenção, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, eu já vi relato de criança que chega para mim, e, gente, eu sou fisioterapeuta, tá? Mas TDAH também chega para a gente na ecoterapia. De criança que a mãe chega com essa queixa de TDAH, e aí a criança, é uma criança de 11 anos, 10 anos, perdão, que ainda não tinha sido alfabetizada. E aí, durante a sessão, a criança contou pra gente que a professora chamava ele de burro na frente da turma. Então, assim, a criança já tinha o TDAH. O que essa metodologia dessa professora está colaborando, está contribuindo para essa criança? Não traz nada de positivo, né? Então, é uma criança que precisa sim, e um adulto também que precisa de terapia. A nutrição, ela é importante para a função cognitiva no geral, para qualquer pessoa, tá? Pode ser usado algum tipo de suplemento, atividade física é super importante e treinamento cerebral. Existem diversos exercícios para a gente fazer para melhorar a memória, para melhorar a atenção. Então, isso pode ser treinado. Como músculos do corpo, a gente também pode treinar essas habilidades, tá? Então, pode ser
aprimorados através de treinos também. Sobre TDAH, pessoal, tudo bem? Eu comentei com vocês de um rapaz que ele faz a checklist atrás da porta dele. Sim. 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 Então, assim, ao longo da vida, a terapia e a busca por algumas formas de aprimorar, de melhorar algumas habilidades, as pessoas se deparam com várias estratégias, né? Elas podem se deparar e podem criar diversas estratégias para facilitar a vida, para tornar essas dificuldades menores. Então, essa do checklist, por exemplo, atrás da porta, é uma das possibilidades. Tudo bem, pessoal, com TDAH? Alguma pergunta? Tudo bem. Oi? Por enquanto, nenhuma pergunta, tudo bem. Perfeito, então, pessoal. Então, a gente vai passar para o TEA. TEA é uma aula que eu sou apaixonada, é um tema que me encanta muito e eu espero que encante vocês também. Pessoal, então o TEA, ele é o transtorno do espectro autista. Aqui tem uma definição da Organização Pan-Americana de Saúde, então se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social. Pessoal, a principal dificuldade do paciente com TEA, do indivíduo com TEA, é a interação social. Então, tem a questão comportamental. Alguns autistas têm comprometimento cognitivo, e alguns autistas, poucos, mas alguns também têm questões relacionadas à linguagem. Então, o comportamento social, a interação social é a grande dificuldade do paciente, do indivíduo com autismo. O TEA, então, ele começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros 5 anos de vida. Em alguns casos, a gente tem alguns relatos de pacientes que se desenvolvem normalmente até os 3 anos e depois eles começam a apresentar uma regressão no desenvolvimento. E aí consegue diagnosticar o autismo. Mas a grande maioria deles, a gente consegue perceber desde o início um atraso no desenvolvimento. A gente percebe questões como não brincar da forma que aquele brinquedo foi designado. Então, pegar um carrinho, ao invés de brincar com ele como um carrinho, finge que ele é um outro objeto. Então, dá diferentes conotações para os objetos durante as brincadeiras. E aí, a causa do autismo, as causas dele são idiopáticas. Alguém sabe o que significa idiopática? Pessoal, quando a gente fala em causa idiopática, esse é um termo que vocês podem encontrar muito ao longo da vida profissional de vocês, durante a graduação e durante a vida profissional, causa idiopática significa que é uma causa desconhecida. A gente ainda não sabe o que causa o autismo. A gente sabe que tem alguns fatores de risco. O que são esses fatores de risco? São alguns fatores que aumentam as chances do indivíduo ter o autismo. A gente vai classificar esses fatores de risco como genéticos e ambientais. Se eu vou pensar, então... Travou aqui? Foi. Nos fatores de risco genéticos, então a gente pode ver que o autismo ele tende a funcionar em famílias. Alterações em determinados genes aumentam o risco de uma criança desenvolver o autismo. Pessoal, então assim, a gente não tem um gene que seja responsável pelo autismo. A gente não tem, por exemplo, se a gente pensar na síndrome de Down, a gente sabe que é uma trissomia do cromossomo 21. Você consegue fazer um mapeamento ali e descobrir exatamente onde está a mutação. No autismo, a gente não tem isso. Tá? Não tem exame que comprove o autismo, que mostre para a gente que aquele indivíduo tem o autismo. Então, porém, a gente entende que existem várias
pequenas alterações genéticas, então, pequenas alterações em alguns genes, que combinados vão provocar, então, o autismo. O pai, tanto o pai quanto a mãe, pode carregar uma ou mais dessas alterações genéticas sem ter nenhum sintoma, sem ter o autismo. E aí, então, passar essa carga genética para o filho e o filho ter o autismo. Algumas vezes é a combinação do DNA da genética da mãe com a genética do pai. Quando tem lá a fecundação e começa a desenvolver o gene do bebê, essa combinação pode criar falhas genéticas e aí desenvolver, então, um embrião com autismo. Tudo bem? A gente ouve muito falar de fator genético, mas, como eu disse, a gente não tem nenhuma comprovação. A gente sabe que aumenta as chances. Então, a maior parte dos autistas tem pequenas mutações genéticas, pequenas alterações genéticas presentes. Porém, a gente não sabe ainda, olha, essa alteração nesse gene, aquela naquele e aquela naquele outro, o paciente tem autismo. Ainda não tem isso tão concreto assim. No ano passado, o Centro de Neurociências da Carolina do Norte começou a perceber que, começou, na verdade, a trabalhar com uma substância que eles acreditam que injetada no cérebro do feto pode corrigir as mutações do autismo. Então, pega-se um feto, estuda-se todo o DNA desse feto, percebe que ele tem uma série de mutações, entende-se que ele tem grande probabilidade de desenvolver o autismo. Então, eles acreditam que nesses casos, injetando essa CRISPR, você consiga corrigir essas alterações e então impedir que o bebê tenha autismo. Porém, tem ainda uma grande barreira ética nessa pesquisa. Então, é uma pesquisa que dá para a gente deixa a gente um pouco animado e esperançoso, porém, a gente sabe que não é nada para a nossa geração, né? Para as próximas que vêm por aí. Mas é um passo aí na neurociência e nos pacientes com TEA. Então, falei dos fatores de risco genéticos, então, alterações nos genes, que podem ser só do pai ou só da mãe, ou podem ser uma combinação desses genes, e aí, então, deixar a criança mais propensa a apresentar autismo. E tem os fatores de risco ambientais. Esses fatores de risco envolvem idade avançada dos pais, tanto do pai quanto da mãe, né? A gente fala muito da idade avançada da mãe, de novo falando do síndrome de Down. Eu tive um caso de uma paciente com síndrome de Down e autismo, que o pai e a mãe eram amigos, eles não tinham parceiro, não casaram, ambos queriam muito filho e resolveram eles dois, então, gerar um bebê. Os dois eram mais velhos. E aí eles acabaram gerando um bebê que apresentou, então, síndrome de Down e autismo. No caso da síndrome de Down, a gente percebe um aumento exponencial da probabilidade do bebê ter síndrome de Down em mães com mais de 35 anos. Então, aumenta significativamente. Mas quando a gente pensa no autismo, a idade do pai também é um fator de risco. Tá? A gente chama de um fator ambiental, porque não é o gene, é a idade. Tá? Gravidez e complicações no parto. Então, uma gestação, ela dura, a gente fala que o tempo certo é 40 semanas. Então, um bebê que nasce antes de 26 semanas, ele é um prematuro extremo. Então, essa prematuridade extrema, ela é um fator de risco ambiental. Baixo peso ao nascer e gravidez múltipla também são fatores de risco ambiental. Então, gravidez múltipla, o que é? De mais de um bebê, tá? Então, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e por aí vai. Então, essas gestações, elas têm mais probabilidade de gerar bebê com autismo, perdão. E também tem a questão de gestações com um intervalo menor que 1 ano entre elas. Então, por exemplo, a mulher
gerou um bebê, esse bebê nasceu, e aí ela logo em seguida engravida. Por que que isso é um fator de risco? O que que acontece para tornar isso um fator de risco ambiental? A mulher, durante a gestação, ela suplementa ácido fólico, tá? O famoso ferro. Então, a mulher, algumas até quando falam para ginecologista que querem engravidar, já iniciam a ingestão do ácido fólico, tá? Via de regra, descobriu que está grávida, começa a ingerir e vai ingerir aí ao longo dos primeiros 5 meses de gestação. O excesso de ácido fólico, no caso, se a gente pensar em 2 gestações com um intervalo menor de 1 ano entre elas, é muita ingestão de ácido fólico em pouco espaço de tempo. Então, essa alta concentração, essa alta ingestão de ácido fólico, sabe-se que é um fator de risco para o desenvolvimento do TEA. Porém, o ácido fólico ele é extremamente importante para prevenir patologias como a espinha bífida, que é uma patologia onde a vértebra do feto ela não fica completamente fechada. E a medula do bebê, em alguns casos, ela chega a ficar exposta. Se der tempo no final, eu mostro uma foto para vocês. Mas é bem grave, tá? Bem, bem grave. Só para, quer ver? Deixa só eu encontrar uma imagem, mesmo que na internet, eu já mostro para vocês. Aí vocês vão conseguir ter uma ideia do que é. A espinha bífida, ela tem 3 tipos, tá? Deixa eu abrir a minha tela para vocês conseguirem visualizar. Estão vendo minha tela? Não. Não, professora. Agora sim. Agora sim. Oi? Ah, legal. Então, pessoal, a espinha bífida, olha só. Olha essa imagem aqui. Se a gente olhar essa imagem, a gente vai ver que a coluna está aqui, né? Aqui é a parte da frente da coluna. Aqui é a medula espinhal, aqui é a parte de trás. Essa vértebra aqui, ela não fecha aqui atrás. Pode ser vértebra de qualquer segmento da coluna, tá? Desde a cervical até a lombar. Então, olha só, nesse caso aqui, só não tem o fechamento ósseo, mas ela tá... Aqui na meningocele, não tem, olha, forma uma bolha, só que dentro dessa bolha tem só o líquor, tá? Ou LCR ou LCE. E no caso da mielomeningocele, chega a deslocar a própria medula. Então, a medula vai ficar aqui. E se a gente olhar aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um marronzinho que é o contorno da pele. Aqui interrompe esse contorno e não tem mais. Tá vendo? E aqui já fica mesmo a dura mater exposta. Deixa eu ver se tem alguma foto. Eu tenho em alguma aula uma foto ótima, porém, até eu encontrar vai demorar. Mas se vocês procurarem mielomeningocele, vocês vão ver várias fotos aqui. Aqui dá para ver bem, olha só. Percebe que o tecido, por mais que a qualidade da foto não esteja boa, mas o tecido da pele aqui é diferente. Por quê? Porque não é pele, é meninge que está exposta. Olha só aqui. Tá? Ou seja, vale a pena, então, não tomar ácido fólico? Aqui é uma cicatriz. A mielomeningocele ela é corrigida nas primeiras 48 horas de vida. Normalmente o bebê nasce e já vai para a cirurgia. Tá bom? E aí pode ter lesão medular. Claro, aqui ó, um caso de mielomeningocele. Olha só, pessoal. Olha como o tecido, ele é bem diferente da pele, né? Por quê? Porque isso aqui já é a dura mater, já com a medula para fora do corpo do bebê. E aí, nesse caso, dificilmente ele não vai ter uma lesão medular, tá? Porque é muito difícil para o médico corrigir sem dar nenhuma lesãozinha na medula. Quase impossível. Tudo bem? Tudo bem, pessoal?
Desculpem a imagem forte aí, mas eu acho que a gente tem que ter contato, né? Ter que ver para entender a gravidade da situação. Porque às vezes pensa, então eu tive uma gravidez recente, eu já engravidei de novo, então é melhor não tomar o ácido fólico. O ácido fólico ele é super importante. Pessoal, tudo bem então com os fatores de risco genéticos e ambientais? Alguma dúvida? Não? Tudo bem, Tranquilo? professora. Maravilha, então, pessoal. E aí, vocês já ouviram falar que vacina causa autismo? Alguém já ouviu falar isso? Não? Nunca ouviram falar? Pessoal, Não, professora. ainda bem, Já, porque é mentira. Alguém já ouviu? eu já escutei. Já escutou? Quem que tá falando? Desculpa. Júlia, Júlia, você lembra onde você viu isso? acho que a gente estava fazendo um debate sobre vacinas e tipo, quem era de acordo com e quem não era de acordo. E aí, quem não era de acordo usou esse argumento. Foi isso mesmo. Júlia, foi ótimo você ter falado isso. Na aula da turma da manhã, a aluna que falou sobre, que já tinha ouvido falar sobre, também relacionou com campanhas contra a vacinação. E realmente, eu não sei se algum de vocês aqui é contra a vacinação, tá, pessoal? Tem alguém aqui que é contra e quer se posicionar? Se não quiser se manifestar, também tranquilo. Não? Bom, pessoal, eu sou da área da saúde, então eu sou um pouquinho suspeita para falar sobre o assunto, né? Porém, é importante a gente falar sobre. A vacina, por mais que às vezes você é extremamente saudável, você tem uma alimentação super balanceada, que te protege, você tem um amplo conhecimento sobre ervas, enfim, né? Sobre alguma forma alternativa, e você entende que para a sua saúde a vacina é desnecessária. Respeito. Porém, se você adquire alguma patologia e passa para mim, e eu não tenho a mesma qualidade de vida, a mesma saúde que você, eu vou ser prejudicado. Então, a gente chegou à quase erradicação da poliomielite. E aí, por conta de falta de vacinas, de pessoas que não tomaram vacina, ou por não terem acesso, ou por serem contra a vacinação, a gente continuou enfrentando a poliomielite. Podia ter acabado, podia ter extinguido a poliomielite, simplesmente com vacina. Então, existem várias campanhas em massa para a erradicação da poliomielite, porque ela é possível, porém, é fundamental o uso da vacina para que isso seja viável, tá? Então, entendo que tem pessoas que são extremamente saudáveis, que ninguém da família nunca tomou vacina e nunca teve nada, ou se teve, curou super rápido e tal, mas é uma questão de comunidade, né? De quem vive em sociedade. E hoje em dia a gente fala muito disso por conta da nossa atual e desesperadora situação. Então, campanhas anti-vacina há alguns anos divulgaram que vacina causa autismo. Gente, isso é fake news, isso não tem comprovação científica, tá? Muito pelo contrário. Então, não existe vacina contra autismo, né? Obviamente. Porém, ele não tem relação, a gente não conseguiu nenhuma evidência da relação do autismo com vacina. Então, isso não é certo, tá? Não é fala, não, esqueci o termo, mas não procede, tá bom? Então, vacina não causa autismo. Se alguém falar isso, vocês agora que sabem são responsáveis por falar, opa, pera lá, não é bem assim. Combinado?
E aí, pessoal, a gente entra um pouquinho na incidência. Então, o autismo, ele ocorre em 1 a cada 59 crianças. Então, a cada 59 crianças nascidas, uma delas vai apresentar, estatisticamente, vai apresentar o autismo. Ele é mais frequente em meninos do que em meninas. Então, 1 em cada 37 meninos apresenta autismo. Poxa, mas espera lá, a conta não bate. Se é 1 em cada 59 crianças, como 1 em cada 37 meninos? Porque no sexo feminino é 1 em cada 151 meninas nascidas. A maioria das crianças ainda estava sendo diagnosticada após os 4 anos de idade, mas a gente já consegue ter um diagnóstico fidedigno com 2 anos de idade. 31% das crianças com autismo têm deficiência intelectual, então QI abaixo de 70. 25% estão no limite ali, então entre 71 e 85. E 44% tem nota no QI acima da média, então acima de 85, tá? É comum a gente ver autistas extremamente inteligentes. Por quê? Perdão, pessoal. Eles possuem interesse restrito, porém extremo. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver uma criança com autismo fascinada por dinossauro. E aquela criança vai saber tudo sobre dinossauro. Eu trabalhei com um menino uma época que a gente fazia algumas brincadeiras, né, na ecoterapia, e uma das brincadeiras era a gente fazer quiz. Então, as terapeutas, né, nós terapeutas fazíamos várias perguntas para ele e ele para a gente. E claro que quando ele ia fazer pergunta, o assunto era dinossauro. E ele dava um baile na gente, e ele ensinava muita coisa para a gente sobre. Então, é um interesse extremo, porém restrito, porém específico. O autismo, ele afeta todos os grupos étnicos e socioeconômicos. Então, não importa se é branco, se é negro, se é asiático, qualquer grupo étnico é afetado pelo autismo e não tem relação com a faixa socioeconômica. Todos têm uma incidência ali equivalente, nada que mereça atenção de diferença. A intervenção precoce oferece a melhor oportunidade para apoiar o desenvolvimento saudável e fornecer benefícios a longo prazo, ao longo da vida. Vamos entender que a criança, até ali os 5 anos de idade, até os 3 principalmente, mas dos 3 aos 5 a gente ainda tem uma alta neuroplasticidade. Então lembra que a gente falou das conexões neurais, que as crianças nessa faixa etária, elas têm mais facilidade em criar novas conexões neurais. Então, elas têm mais facilidade em aprender. O aprendizado não é só aprender a falar, aprender a matemática ou coisas do tipo. O aprender também tem aprendizado motor, tem aprendizado proprioceptivo, tem uma série de aprendizados que a criança vai ser melhor, vai ter mais facilidade na primeira infância. Então, quanto antes você começar a estimular, mais diferença você vai fazer na vida daquela criança, porque isso vai perdurar ao longo da vida dela. Essa conexão neural, uma vez feita, ela está estabelecida. E a gente não tem nenhum exame que comprove o autismo, assim como o TDAH que a gente acabou de falar. Então, o TDAH não tem um exame que você faz que dá positivo para o TDAH. O autismo também não. Então, assim como o TDAH, o TEA não tem exame para fazer o diagnóstico do autismo. O diagnóstico ele é clínico, baseado no CID e no DSM, tá? Pessoal, CID, Classificação Internacional de Doenças, é aquele código que os médicos usam quando te dão qualquer diagnóstico ou você passa mal, você vai no médico, ele te dá um atestado para você entregar no trabalho ou na faculdade. Esse atestado tem o CID. O que é o CID? É um código. Então, por exemplo, do autismo, é o CID-10F84. Tá? Esse é o CID para o autismo. E aí, cada patologia tem um CID, um código. Então, é como se fosse uma classificação. Então, como se fosse um livro mesmo, um termo,
onde tem lá as características de cada patologia. Então, o que vai caracterizar aquele paciente como um autista? E o DSM também. Eles são frequentemente revisados e atualizados, por isso que tem várias versões. Então, a gente está agora no CID-11, foi elaborado ano passado e deu início, então, esse ano. E o DSM, que está na edição 5 dele, né? É o DSM-5, por enquanto. Então, o médico vai, através de entrevista com o familiar e avaliação do próprio paciente, vai observar, vai perceber determinadas características e aí, através disso, então, realizar o diagnóstico do paciente, fechar esse diagnóstico. Pessoal, aqui algumas questões interessantes aí dessa mudança do CID-10 para o 11 e tal. Depois vocês leem com calma, mas é só a título de curiosidade. E depois a gente entra, então, em alguns testes neuropsicológicos que a gente pode usar para entender como é que está esse paciente, se ele parece ter autismo ou não, mas esse assunto a gente vai continuar na próxima aula. Pessoal, deixa eu abrir a câmera aqui. Falei muito rápido? Deu para entender? Deu para acompanhar? Deu sim, professora. Deu. Deu sim. É um assunto que, gente, vocês me largarem aqui, eu vou até quinta-feira que vem falando sem parar. Paro para tomar um golinho de água e continuo. Então, o autismo, ele é um assunto super interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Eu sou da área da neuro, a minha especialização é em neuroadulto e infantil. Então, eu sou fascinada. O autismo é uma patologia que intriga a gente demais, por ser idiopática, por a gente não saber o que causa, por a gente não conhecer exatamente como ele funciona fisiologicamente. Porém, a gente estuda muito o comportamento, a gente estuda muito a incidência, e é fascinante. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algum autista, muito menos como foi esse contato, mas na vida profissional é incrível. Pode falar, Júlia. Eu tenho uma priminha que ela tem autismo e paralisia Caramba! cerebral. Mas o caso da paralisia é super baixo. O que é mais alto o grau é mesmo a do autismo. E ela se comunica, Júlia, como é que é? Você se importa? É muito difícil. Não me importo. Ela, desde muito pequenininha, já gosta muito de música. Então, para se comunicar com ela, a gente usa música. Incrível. Muito Para legal, que ela gente. consiga compreender e fazer o que a gente pede para ela. Gente, o autismo, ele é fascinante, né? Eu não sei, a Júlia então pode falar. A gente tem muito aquela visão, principalmente quem é da minha época, mais ali dos anos 80 para trás, tinha-se muito a imagem do autista como aquela pessoa no canto, se balançando e batendo a cabeça na parede. E hoje a gente sabe que não tem nada disso, né? O autismo hoje ele é classificado como leve, moderado e severo. Então, antigamente, o leve a gente chamava de Asperger, que é aquele autista superfuncional, que é o que a gente tem no The Good Doctor, tá? É um autismo leve. Antigamente, então, era conhecido como Asperger. Hoje ainda tem um profissional ou outro que usa essa nomenclatura, porque a gente está muito adaptado, porém, é o autista leve. Então, o autista leve, ele é super funcional, ele é super inteligente, ele é extremamente organizado, pontual, enfim. E aí a gente tem o moderado e tem o severo. 1/3 dos autistas é não verbal. Então, a maioria deles se comunica de alguma forma verbalmente. Só que a gente tem que explorar isso, a gente tem que estudar muito o comportamento deles e como tratar, enfim. Mas é muito legal, vocês vão ver na semana que vem, quando a gente conversar com um profissional, o Matheus, o psicólogo que vai bater um papo com vocês. Então, quando vocês conversarem com o Matheus, vocês vão ver que é incrível, é fascinante o trabalho. Eu acredito que ele vai trazer algumas histórias aí pra gente. Então,
Vocês vão ver que é muito legal. Alguém aqui se interessa por essa área? Professora, eu tenho um irmão autista, né? E eu me interesso muito pela área. Ele é autista leve, moderado ou severo, Mariane? Leve. Leve? Pô, incrível, incrível. Muito legal, gente. Hoje ele tem 14 anos, mas foi diagnosticado com 6 anos de idade. E Mariane, só a título de curiosidade, como é que foi essa mudança dele para a adolescência? Porque tem muita alteração hormonal. Teve muito problema comportamental? Por incrível que pareça, não. Quando ele era criança, de 6, 7 anos de idade, ele era muito agitado. Muito, muito mesmo. Hoje, não, ele é super calmo, tranquilo, ele escuta. Quando você fala com ele, ele presta atenção. Que legal. Muito bom. Ele só é um pouco estressado, né? Porque é adolescente. Aborrecente, né? É, aborrecente. Todo adolescente é. Pessoal, semana que vem a gente conversa mais sobre o assunto, de uma forma muito prática. A gente vai... no AVA, eu coloquei para vocês alguns testes que podem ser aplicados. A gente conversa mais sobre eles na semana que vem também, tá bom? Mas vocês têm acesso a esses testes, estão todos lá, para vocês darem uma olhadinha. E é isso. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não. Então, pessoal, obrigada pela aula de hoje. A gente se vê semana que vem. Tenham um ótimo final de semana. E aí eu vou passar para vocês certinho o link da aula de segunda-feira e o horário para que vocês acessem, então, e tenham contato com o conteúdo como um todo. Tanto a visão do profissional, quanto a visão da família da pessoa com autismo. E meninas que têm autista na família, por favor, compareçam para poder somar experiências, tá bom? Pode deixar. Gente, obrigada, então. Bom final de semana e até... e outra coisa, só um convite. Sem ser amanhã, na próxima sexta-feira, dia 29, eu vou fazer uma live junto com a professora Nicole. Eu não sei se ela dá aula para vocês, acho que não. Mas eu vou fazer uma live junto com a professora Nicole, às 3 horas da tarde, sobre os desafios do ensino à distância durante a pandemia. Então, para falar um pouquinho sobre como está sendo desafiador e quais são os principais desafios, como a gente pode trabalhar com o ensino à distância, né? O ensino que originalmente era presencial e a gente está tendo que se virar à distância. Então, as principais dificuldades. Se vocês puderem me mandar, pode mandar no grupo mesmo, as principais dificuldades que vocês percebem, que vocês têm. Por favor, compartilhem comigo, compartilhem com a gente, para a gente poder abordar, então, na live. Então, todos estão convidados. E a contribuição de vocês é super bem-vinda. Legal. Professora, só peço um favor. Claro, só pode falar. Colocar no grupo a aula direitinho, que vai ter segunda, depois a nossa vai ter o convidado à noite, né? Acho que da quinta. E para a gente contribuir com a professora, porque assim, refresca, né, a memória de quem tá e de quem não tá, e aí já vai ficar sabendo todo mundo, tá bem? Pode deixar. E já agradeço. Então, pode deixar que eu mando sim, eu mando com todo prazer para vocês, e aí vocês, por favor, mandem para mim quais são as principais dificuldades de vocês, e se algum de vocês desenvolveu alguma estratégia legal, que está funcionando, desde a mais simples até uma mais elaborada, tá bom? É bom que a gente passe dicas também, compartilhe ideias. Tá ok, obrigada, professora. Pessoal, muito obrigada, a gente se vê semana que vem. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Professora. Tchau. Oi. Quando você tiver também o link da live que você vai fazer sobre as dificuldades, manda pra gente conseguir assistir também, por favor. Claro, eu vou mandar para vocês. Pode acessar ou pelo meu Instagram ou pelo Instagram da professora Nicole. Tá? No material que eu vou mandar para vocês está o da Nicole, mas eu mando o meu também, se vocês quiserem. Legal. Tá bom, obrigada, professora.
Gente, brigadão, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom você final também, de semana. Tchau. Tchau, tchau. Igualmente, certo? Obrigada, tchau.